Boas-vindas a você que está chegando, que hoje vai participar da nossa live. Nós temos uma convidada especial hoje, aqui dentro do programa Escolha Cuidar Bem, voltado para profissionais que buscam levar para suas instituições relações mais centradas na pessoa e não na doença, e cada vez mais uma disseminação da psicologia humanista no Brasil. Esse é o nosso objetivo, então, de mais uma conversa com uma expert do mundo da psicologia humanista brasileira. Adivinha quem é? Quem acompanhou os stories aí já percebeu quem é. Enquanto eu vou fazendo o convite para ela, eu vou dizendo quem ela é. Ela tem graduação pela PUC do Rio de Janeiro, inclusive ela fala de lá hoje. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela sempre trabalhou com a abordagem centrada na pessoa. Já ouviram falar dessa pessoa? É a Márcia Tassinari. Ela trabalha na conexão formativa. Então, eu vou ir chamando ela aqui. Enquanto vocês vão chegando, podem ir deixando a sua pergunta para ela. Ela está aqui para conversar com a gente no seu rico tempo, nos contar da sua experiência no mundo da psicologia. Dando convite, logo a Márcia Tassinari chega. Ela está conectada como conexão formativa. Olá. Oi, Márcia. Olá, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, estamos aí. Que honra ter a tua presença aqui, Márcia. Você já começou há muito tempo? Não, só fiz a apresentação. Então tá bom. Contei para o pessoal aí que você está falando do Rio de Janeiro, né? Vou desligar aqui para não ter ligações e não perturbar a nossa conversa. Então, aqui atrás de mim, na janela, tem até a Baía de Guanabara. Olá? Oi, você caiu, né? Eu tô falando. Teve uma Estamos queda. falando do Rio de Janeiro. Aqui atrás tem a Baía de Guanabara. Aqui, tá vendo? A minha janela. Aqui. Sim. Que imagem linda! Você tem uma vista favorecedora aí, Márcia. Tem um pão de açúcar ali, mas agora acho que não dá para ver. Uau! É para inspirar a nossa conversa, né? A natureza que nos inspira da melhor maneira possível. Às vezes mais do que os humanos, né? Que maravilha! E é daí que tu tem feito também, então, tuas aulas pelo Brasil afora. É verdade, é daqui. Olha só, estamos aí aproveitando, então, os desafios da pandemia para poder ter também a oportunidade de conversar contigo. Acho que estamos, de alguma forma, aproveitando, né, esse mundo das lives e do online para nos aproximarmos, né? E que o pessoal aqui do Sul conheça um pouco mais. Então, Márcia, nós queremos saber de ti que benefícios que você, como uma das principais representantes e experts do mundo da psicologia humanista aqui no Brasil, o que você tem percebido na tua vida, na vida das pessoas que passam contigo pela formação como terapeutas humanistas, especificamente na abordagem centrada na pessoa, né? Conta para nós aí. Então, Juliana, assim, eu não me considero expert, mas eu sou uma estudiosa há muitas décadas
desse aproximar, dessa abordagem do ser humano, para o sofrimento humano, para a existência humana. Então, isso sim eu posso me considerar uma estudiosa, uma pesquisadora. Eu escrevo sobre isso, eu pratico, pesquiso, gosto, estudo. Então, isso eu posso ser expert, e eu não vou falar em nome da abordagem. Às vezes, quando me perguntam qual é a sua linha teórica, eu falo brincando, mas é uma brincadeira séria, eu falo assim, eu sou marciana, porque meu nome é Márcia, né? Então, é a minha interpretação a partir do que o Rogers deixou e outros colaboradores além do Rogers, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Rogers, eu estudei com o professor Rogério Boís, aqui no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras pessoas a trazer a abordagem para o Rio de Janeiro. Eu estudei com o Dr. John Keithwood, que era parceiro do Rogers, doutora Maureen Miller O'Hara, atualmente. Enfim, fora os meus parceiros. Então, na verdade, eu fui bastante privilegiada por ter pessoas de um potencial muito grande para me ensinar a todos e tal. Então, eu não sou experta, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu estive sempre envolvida com a formação de terapeutas, porque, digamos assim, a minha carreira é híbrida como psicoterapeuta, inicialmente de crianças e adolescentes, e mais tarde, atualmente, de adultos de todas as idades, inclusive idosos, no trabalho individual, no trabalho de grupo. Então, minha carreira clínica seguiu sempre junto com a minha carreira docente nas universidades em que eu passei e também nos institutos. Um instituto que eu fundei em 75 com amigos, o Centro de Psicologia da Pessoa, e atualmente, bem recentemente, eu tenho um outro instituto, o Projeto Conexão Formativa, meu parceiro, ex-aluno e atual amigo, André Neres, e nós temos feito, já estávamos fazendo várias tentativas assim, de continuar na formação. Então, eu sempre trabalhei na formação de novos psicoterapeutas, porque eu considero que a escolha por essa abordagem tem que ser uma escolha de identificação com esse jeito de ser. Esse jeito de ser tem que dizer alguma coisa à pessoa que se identifica, tem que fazer sentido para ela. E aí eu ajudo que a pessoa descubra, eu acho que a formação é assim, ajudar a pessoa a descobrir qual é o seu jeito de ser para trabalhar com abordagem centrada na pessoa em vários campos, quer seja na psicoterapia, quer seja na sala de aula, quer seja na comunidade, quer seja no plantão psicológico, atendendo as emergências, em qualquer contexto, ela vai estar preparada, eu acredito, a partir da formação que se desenvolve com estudos teóricos, se desenvolve com a prática supervisionada e se desenvolve com a aprendizagem experiencial através da participação em grupos e da terapia pessoal. Eu digo que é um tripé a formação, né? Que é a parte teórica, a parte vivencial e a parte prática, né? Então, na nossa formação, a gente contempla tudo. Agora eu vou começar uma formação em setembro, pela primeira vez totalmente online. Um pouco em função da pandemia, mas, na verdade, eu comecei a experimentar esse mundo virtual antes da pandemia, o que me ajudou muito agora. Eu comecei como coordenadora de um curso de especialização aqui na Universidade de Santa Úrsula, eu tinha alunos de fora do estado. Então, para contemplar a dimensão da supervisão, a gente fazia uma vez por semana ao vivo e a cores, presencial, uma vez por mês, perdão, e a outra vez por mês era online. E eu comecei a gostar disso, a achar que era interessante, que era possível, porque antes eu era muito crítica, eu achava que era, sabe, eu fazia muita crítica, eu fiz até crítica pública, agora estou pagando. Mas aí eu fui experimentando. Depois, em novembro, eu lancei, junto com o André Neres, um grupo de estudos, pela primeira vez online por nós, e os resultados foram tão surpreendentes para nós e para os alunos, que atualmente nós vamos para a 8ª versão desse curso. Quase todo mês a gente tem oferecido um grupo de estudos online. E qual é a diferença assim, do nosso grupo de estudos? É poder estudar junto
com os facilitadores. Então, não é uma aula que a gente dá condições para que a pessoa possa se desenvolver, possa ter o fascínio pela aprendizagem. Né? Então, assim, Você fala, então, Márcia, que esse é mais um dos benefícios. O psicólogo aprende a ser terapeuta com o próprio ensino centrado nele também. Exatamente, o ensino centrado no aluno, com experiências de grupo, e nós estamos conseguindo até fazer, eventualmente, de uma forma espontânea, um grupo de encontro online. É muito interessante as pessoas poderem se colocar mesmo através dos dispositivos, celular, iPad ou computador, propriamente dito. Né? Então, essa experiência online, que infelizmente veio através da pandemia, de uma forma intensificar, não está dificultando o nosso trabalho de formação de terapeutas, quer na especialização, quer no nível de formação. Então, assim, quando me perguntam assim, eu acho que a melhor escolha possível é essa. Ok, tem outras orientações teóricas, mas você tem que se achar aquela que faz mais sentido para você. Eu acho que essa é a melhor escolha. Eu falo para os meus alunos, eu não poderia ser outra coisa, eu não poderia seguir nenhuma das psicanálises existentes, são várias, eu não poderia seguir nenhuma das TCCs existentes, porque são várias, porque não está de acordo com a minha maneira de ser, com a minha maneira de pensar o mundo, de pensar o humano. Então, essa é a melhor escolha para mim. E, Márcia, que maneiras eram essas de perceber o mundo que você percebeu que para ti fez mais sentido? Ok, então, basicamente é acreditar no ser humano. O segundo, que é junto com isso, é dizer sim à vida. Quando você diz sim à vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas, como a gente está vivendo hoje, né? Mesmo nessas circunstâncias adversas, é dizer sim à vida. Então, quando eu posso acreditar no potencial humano, dizer sim à vida e criar condições para que essa vida possa se mostrar da melhor, possa se expressar da melhor forma possível, eu acho que aí você está fazendo a abordagem e aí ela faz sentido para mim. Né? E a outra coisa assim, que eu costumo ensinar, assim, eu tenho, claro que as pessoas me perguntam várias coisas, né? Então, a abordagem pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer tudo, desde que você se sinta à vontade em ser daquela forma, que aquilo faz sentido para você. Se aquilo faz sentido para você, será benéfico. Se não faz, não será benéfico. Porque eu acho que, diferente das outras metodologias, das outras orientações teóricas, não é uma técnica que você usa com distanciamento. Não é. Você está implicado. Por exemplo, né, a condição do Rogers da congruência, da autenticidade, da genuinidade, implica um grau de autoconhecimento grande e você, numa relação terapêutica, você tem que estar implicado naquela relação. Você tem que estar interessado. Não é uma técnica que você vai aplicar, independente de quem é a pessoa. Não. Aquela relação ela é promotora de crescimento, ela é promotora de saúde. Pelo menos eu vejo assim. Então, para cada pessoa é um jeito. Exatamente, exatamente. Não é o que dá na cabeça, que é diferente da gente pensar, faz qualquer coisa, não. Existem alguns referenciais básicos, né? Um desses é assim, quer dizer, será que eu tenho intenção de ser eficaz nos meus objetivos? Será que eu estou implementando o que eu tenho de mais correto, de mais justo nesse momento? Será que estar aqui com essa pessoa, nesse grupo, em sala de aula, com meu cliente particular, individual, será que estar aqui é a coisa mais importante que eu tenho a fazer? Nada mais importa. Então, se eu tenho esses parâmetros, eu vou poder implementar as condições facilitadoras para o quê? Para promover o desenvolvimento da outra pessoa, independente de onde ela estiver, em termos de funcionamento psicológico. Ela pode estar, né, num grau de rigidez ou de mais flexibilidade. De qualquer jeito, seria implementar que ela se torne mais flexível, que ela possa se encontrar, que ela possa ser ela mesma. Isso é um valor muito grande dentro da abordagem, né? Que é a inteireza, o alinhamento entre mente e coração. Então, se a gente pode ser isso com o cliente, ele vai aprender a ser isso também. Ele vai aprender
a delícia e as dificuldades de ser quem ele é verdadeiramente, porque isso não é um estado que a pessoa chega lá, isso é um processo de desenvolvimento. E o que o terapeuta faz, segundo a minha avaliação, é facilitar esse processo, é dar confiança a ele que ele pode ser quem ele é, né? E ele vai aprendendo, né, dessa maneira, aprendendo com quem? Com uma pessoa que também é congruente com ele naquele momento, né? Que é ciente dos seus próprios sentimentos enquanto terapeuta e deixa o outro perceber que ele está ali com ele, estou junto com você, porque der e vier. Então você fala, Márcia, de um benefício assim que é de aprofundar o relacionamento, fazer da relação dialógica um instrumento, entre aspas, o método, a técnica, né? Porque sem nenhum macete ou regrinha ou receita, esse psicólogo, esse terapeuta que resolve utilizar a abordagem centrada na pessoa, ele cresce junto com o cliente, faz dessa relação a base para a mudança. É exatamente isso. A relação passa a ser o balizador do desenvolvimento, e não só do cliente, do terapeuta também. Porque na medida que a gente entra nesse relacionamento mais saudável possível, a gente também aprende com ele, a gente também cresce, a gente também se desenvolve com ele. Então, como eu falei antes, trabalhar com abordagem é um compromisso com a vida, é um compromisso com o devir, é um compromisso com o humano que a gente não pode fugir. Não pode fugir. Se você acha que não dá para você trabalhar com isso, vai fazer outra coisa, é ok. Mas assim, se você decide trabalhar com abordagem centrada na pessoa, você tem que se comprometer com você, com a teoria, com a vida e com a pessoa que você atende, né? Eu pratico dessa forma, né? Eu ensino dessa forma, eu pratico dessa forma, Juliana. Tem alguma pergunta aí? Alguém já fez alguma pergunta? Não sei se você está acompanhando aí. Aqui na live ainda não. Antes o pessoal foi deixando nos stories algumas preocupações dos formandos em psicologia então, quanto às diferenças. As diferenças com a Gestalt, o quanto que um psicólogo se vai escolher a psicologia humanista, ao se dizer abordagem centrada na pessoa, ele também é um psicólogo da Gestalt ou não? Essas foram as perguntas do pessoal que está tendo as primeiras noções de psicologia humanista. Ok. Assim, a gente pode dizer assim, um pouquinho rápido, um pouquinho resumido e a grosso modo, que a gente teria 3 grandes visões do ser humano. Né? A visão mais voltada para a psicanálise, a visão mais voltada para as terapias cognitivas e comportamentais, e a visão mais voltada para a psicologia humanista, que aí vai incluir um bom número de possibilidades, né? Das mais humanistas, mais existenciais e fenomenológicas. Né? A Gestalt, eu digo que ela é prima irmã da abordagem centrada, mas ela é diferente, ela é mais diretiva, é verdade, se propõe experimentos, se propõe várias coisas, o terapeuta fica mais no papel de expert do que de pessoa humana, então tem algumas diferenças. Eu até posso falar, porque eu fiz uma formação em Gestalt, então eu sei. Então, por isso que eu sei que, na verdade, elas têm uma boa conversa entre elas, mas tem as suas idiosincrasias, os seus limites e tal. Ambas são boas, mas você tem que escolher, num certo sentido, qual aquela que se adapta, que se encaixa melhor no seu jeito de ser. Né? Então, a Gestalt ela faz parte da psicologia humanista, ela tem uma pegada mais existencial, digamos assim, e tem esse aspecto mais da diretividade, né? do terapeuta cutucar, provocar, etc. E tal. O terapeuta tem muitas intenções. E na abordagem centrada, a única intenção que o terapeuta tem é compreender a pessoa, estabelecer uma relação de confiança, onde o outro se sinta seguro para mergulhar, se sinta seguro para estar nela. Então, essa eu acho que é uma diferença importante, né? Por isso, então, que você escolheu a abordagem centrada na pessoa. Eu me identifico mais e tal. Incrível, incrível. E nessa tua trajetória, doutora Márcia, com a abordagem centrada na pessoa, você também
seguiu alguns dos princípios do Rogers no sentido que ele sempre defendeu, mas pela tua fala já deu para perceber isso, que é do quanto a psicologia ela é científica, ela não é no achismo e sempre com a pesquisa, com essa eficácia, né, para o cliente. Então, o Rogers, né, na sua segunda fase, quando ele estava... Rogers foi professor de 1930 a 1964. E depois ele achou que as academias o engessavam tanto que ele queria mais liberdade de pensamento, de ação. Ele abandona em 64 a universidade. Mas até lá ele foi um pesquisador de primeira categoria, porque ele queria ver como que a gente pode submeter a psicoterapia à ciência, à comprovação científica. Então ele foi um dos primeiros a usar o vídeo, não, a gravação de entrevistas e ouvir essas gravações, ouvir várias vezes para ver se existia um fio condutor. Quais eram os tipos de respostas que eram mais efetivos, quais eram os tipos de intervenção, de colocação do terapeuta que ajudavam, que atrapalhavam, que eram neutros. Então, assim, ele fez muitas pesquisas, depois ele fez 6 anos de pesquisa num hospital psiquiátrico, com esquizofrênicos crônicos, hospitalizados, que lhe deu a oportunidade de ver que era possível trabalhar com transtorno mental a partir da abordagem centrada na pessoa, e para ele comprovar o que ele já pensava, que o diagnóstico atrapalha mais do que ajuda. Para compreender a pessoa, você não precisa de diagnóstico. Aliás, o diagnóstico atrapalha. Para fazer uma avaliação, para uma pesquisa, você precisa. Agora, para compreender a pessoa, você só... Por quê? Porque você só pode compreender a pessoa com ela, na relação com ela. Você não pode compreender a pessoa de outra maneira, né? Então, aí está mais outro benefício, que é para aquele psicólogo, aquele profissional que trabalha com pessoas que não curte muito a história de diagnosticar. Assim, não é assim, me desculpe, Juliana, não é questão de curtir ou não curtir, é questão assim, para que serve? Se eu quero compreender uma pessoa em particular, eu preciso estar com ela. E o que uma avaliação psicodiagnóstica me fornece? Me fornece as explicações gerais, onde eu posso incluir ali a Maria, o João, o Pedro no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Todas as pessoas vão exibir aqueles sintomas que me permitem dizer que é um pânico, que é uma compulsão, que é uma depressão. Então, ali estão todas as pessoas que exibem aqueles sintomas. Mas isso não algo muito padronizado. Isso, mas isso não me permite saber, compreender como a Mariazinha vive a sua depressão, como o Pedro vive o seu pânico. Eu só posso saber disso com ele, nesse ato da compreensão empática, nesse inclinar-se sobre o outro. Então, não é questão de gostar ou não gostar do diagnóstico. Para compreender a pessoa, ele não serve, ele atrapalha. Para fazer pesquisa, para comparar um movimento, ele é bom, mas para compreender a pessoa, ele não serve. Então, não é que eu não gosto do diagnóstico, eu não uso o diagnóstico porque ele não me serve para compreender uma dada pessoa. Mas, por exemplo, quando eu tenho algum cliente que veio pelo seguro-saúde, que o seguro me pede um diagnóstico, eu faço o diagnóstico, sabe como? Junto com o cliente. A gente conversa sobre as possibilidades, eu mostro a ele algum diagnóstico do DSM, que eu mais ou menos acho que ele se encaixa, eu gosto muito do neurose de ansiedade generalizada, que cabe todo mundo, enfim. E aí eu falo, olha, aqui tem esse sintoma, eu vou ler para você, eu leio o DSM. Você acha que isso está bom para você? Ele fala, tá bom, então a gente faz assim o diagnóstico, por quê? Porque eu preciso fazer isso para o plano de saúde, mas eu não preciso disso para compreender ele. Agora, para atender o plano de saúde, a gente precisa disso. Não sei se eu fui clara, assim, Juliana. Muito bem compreendido, muito bem exemplificado. Porque isso tem sido uma coisa que, quando a pessoa começa a estudar humanismo, existencialismo na graduação, geralmente é mais para o final da graduação em psicologia, por exemplo, né? E aí muitos se questionam, né? Toda aquela bagagem de psicodiagnósticos, psicopatologias, né? O que vai fazer com isso, né? Então fica claro que
é um conhecimento importante, continua fazendo parte da bagagem, mas Isso. não é o centro, né? Não se parte disso. É porque assim, as coisas em ciência elas têm também uma utilidade. Então, se você se coloca como uma pessoa que trabalha com abordagem centrada na pessoa, com foco principal, que é criar condições para o desenvolvimento do outro, através da compreensão empática, eu não preciso do diagnóstico. Então, se eu não preciso, ele não faz sentido. Agora, se eu vou me propor a fazer uma pesquisa, como o Rogers fez, ficar 6 anos no hospital psiquiátrico, para a finalidade da pesquisa e para comprovar resultados, eu preciso fazer uma avaliação no início e outra no final. Mas para compreender a pessoa, eu continuo não precisando do diagnóstico. Então, é assim, para a gente avaliar um pouquinho, né, para que serve, por que eu vou usar isso? Né? Agora está na moda uns baralhos aí, né? Me desculpe se alguém usa, mas eu vou falar. Assim, aí eu peguei, eu sou muito interessada sempre, mesmo nas novidades. Aí eu fui ver o que era, né? E aí conversei com uma pessoa que usa, ela falou, não, é que para a pessoa possa se colocar melhor. Vou falar sinceramente, meus clientes nenhum precisam de nenhum baralho. Nenhum baralho. Por quê? Enfim, eu crio condições para que eles se coloquem melhor. Eventualmente, a gente pode usar um desenho, a gente pode usar uma metáfora, mas assim, eu não vou precisar usar baralho para que ele veja algumas coisas e diga como ele está se sentindo. Agora, talvez algumas pessoas achem que isso as ajude. Então, ok, é como algumas pilhas, assim, que às vezes a gente precisa de pilha para fazer funcionar, né? Então, a gente tem que entender esses métodos, essas novidades, se elas se adequam, se elas fazem sentido para o que você está fazendo, né? Como eu falei anteriormente, eu ensino isso porque eu pratico isso, né? Da gente só usar qualquer coisa, qualquer instrumento, ou qualquer maneira de entender o outro que faz sentido para a gente, né? E aquilo que não faz sentido vai ser ruim, porque você vai fazer de uma maneira falsa, ou de uma maneira superficial, ou de uma maneira impositiva. Ah, porque a professora falou. Porque... Então, assim, você tem que fazer isso porque faz sentido para você. Eu entendo dessa forma. Então você percebe que essas atitudes elas vão sendo desenvolvidas na pessoa que se identificou, gostou e passa a fazer a formação, desde o estágio, lá no final da graduação, depois opta pela formação. Eu, por exemplo, eu vou falar, parece engraçado isso, mas é engraçado, mas é absolutamente verdadeiro, não é uma piada. Quando eu fui fazer psicologia, tem 46 anos, não, tem 50 anos que eu entrei para psicologia, para o curso de psicologia. No primeiro e no segundo período, eu quase larguei, que eu falei, essa não é a psicologia que eu achava que era. Aí eu encontrei esse professor Rogério Buiz, que ele me mostrou uma psicologia que eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu acho que é psicologia. Então, assim, eu acho que a abordagem, não é que ela me achou, que ela foi feita para mim. E para muitas pessoas também, né? Aí, quando eu li o livro Tornar-se Pessoa, foi o primeiro livro que eu li do Rogers, né? Eu falei, gente, eu poderia ter escrito isso sem nenhuma arrogância da minha parte, porque, assim, o Rogers conseguiu expressar aquilo que já estava mais ou menos alinhavado na minha mente, né? Então, assim, por isso que eu falei, quando a gente escolhe aquilo que faz sentido para a gente, é uma boa escolha. É claro que depois eu fui refinando essa escolha, porque assim, eu vou falar uma coisa que talvez não te deixe muito alegre, mas assim, eu acho que a escolha pela abordagem, ela tem que partir de alguma coisa que seja mais profunda e que a pessoa se conheça mais, porque assim, não dá para fazer de uma forma blasé, não dá para fazer de qualquer forma, não dá. Você tem que dar o comprometimento, o compromisso com a pessoa, o compromisso com a vida, o compromisso com querer aprender. Tudo isso tem que estar muito claro para a pessoa. Se isso tiver uma clareza, mesmo que ela se sinta insegura, que ela precisa estudar, tem que estudar, vai fazer estágio e tal, ela vai aparando as arestas desse jeito de ser até encontrar o seu próprio jeito de ser. Então, começa de fato no estágio, o meu começou no estágio, depois eu fui monitora de estágio, bom, e daí eu achei que essa era a minha praia e
enfim, fiz até outras incursões e outras coisas, até para confirmar de que essa era a minha praia. Né? Show. Então, e o que você tem a dizer para aquele aluno que, por exemplo, chega no estágio, né, e não tem a opção de fazer com um supervisor ou com um pesquisador, quando segue no mestrado, por exemplo, com a abordagem centrada na pessoa? Porque você está contando de desafios que se deparam até você realmente acessar e dizer, não, existe o tornar-se pessoa, né? Então, eu lamento quem não tem, não sei como é que é aí na sua cidade, quem não tem, mas deve ter, porque tem você aí. Quem não tem acesso a pessoas que têm uma experiência e tal, eu lamento. E aí tem que procurar. E tem que aproveitar esse tempo da pandemia, porque hoje a gente tem acesso a muitas pessoas, a muitas propostas, né? De várias formas, dentro da abordagem centrada na pessoa. Tem cursos de formação online, tem grupos de estudos, tem vivência em conexão criativa. Eu até vou fazer uma agora, que eu trabalho da filha do Rogers e tal. Então, assim, a possibilidade de acessar cursos e treinamento e desenvolvimento profissional e pessoal, agora, assim, então, melhor período. Então, vai agora, porque a gente não sabe quando é que isso vai acabar. E eu acredito que, pelo fato, por exemplo, tem acontecido comigo. Eu estou doida para voltar aos atendimentos presenciais, às minhas aulas presenciais, mas vou continuar ofertando cursos, formação e atendimento online. Eu acho que eu vou ficar nesses dois mundos, porque no mundo presencial eu já conheço ele, eu tenho 68 anos. Então, eu vivi nele 68 anos e 3 meses. Então, no mundo virtual, eu estou vivendo intensamente desde março. E tem me adaptado, não é a melhor coisa, é uma outra possibilidade. E como eu sei que tem tanta gente no Brasil, assim, eu tenho recebido esses feedbacks, que tem insistido que eu continue dar esses cursos, porque elas não teriam condição de vir ao Rio de Janeiro, por exemplo, ou de ir a São Paulo, né? Então, agora tem essa possibilidade. Então, eu, pessoalmente, tenho essa pretensão no meu horizonte, quando essa pandemia for resolvida, que eu acho que vai demorar mais do que a gente gostaria, a transitar nesses dois mundos. No mundo presencial, que eu já conheço, que eu gosto muito de estar perto das pessoas, e no mundo virtual, com aquelas pessoas que não têm condição de estar no presencial comigo, né? Comigo e com as pessoas com as quais eu trabalho. Eu trabalho num grupo e tal. Então, tem esse mundo aí, né? Então, eu acho da sua pergunta, né? Se não pode fazer agora tudo presencial, pode começar a se interessar e aprofundar no mundo virtual. Tem muita coisa por aí sendo ofertada. Olha só, doutora Márcia, a Sheila Rangel está contribuindo aqui dizendo que o CVV aplica a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Ela foi voluntária do CVV e achou excelente. Está aí mais uma das vantagens para aquele profissional que trabalha com questões ligadas a suicídio. Está aí o Setembro Amarelo, né, com muitas demandas também em função da pandemia, né? E tem esse contexto que eu me interesso muito, que chama-se plantão psicológico, né? Eu coordenei um serviço e agora estou no outro serviço, já coordenei vários, assim. Esse atendimento no momento da necessidade, que tanto pode ser de uma qualidade da emergência, quanto de uma outra qualidade em que a pessoa sinta necessidade de conversar com alguém naquele momento e não queira se engajar num processo de psicoterapia. Muitas teorias e muitos colegas meus entendiam que se a pessoa não queria se engajar, porque ela estava resistindo, estava fugindo. E nós da abordagem temos outra compreensão. Nem todo sofrimento ele é adequado para a psicoterapia. Nem todo mundo tem a disponibilidade interna de ter um compromisso semanal para estar fazendo seu trabalho, essa viagem interna. Entretanto, se tiver um serviço de plantão psicológico disponível, isso é muito benéfico para ela. Eu tenho 2 livros sobre isso. Eu fiz uma tese de doutorado, de mestrado. Então, assim, eu não tenho dúvida dos benefícios desse pronto atendimento, que é o atendimento no momento da necessidade.
99%, 98% talvez por cento desses atendimentos em plantão são fundamentados na abordagem centrada na pessoa. Outras pessoas gostarem, assim, tem feito tanto benefício à população, é tão bacana, que outras abordagens estão se inserindo agora nos últimos 5 anos. Mas nós já estamos nessa do plantão há 50 anos. Eu não, porque, enfim, mas eu estou há 20 anos. Mas as pessoas que começaram o atendimento em plantão, na USP, em São Paulo, foi no final da década de 60, em 69. Então, acabou de fazer 50 anos, motivo pelo qual a gente publicou o 2º livro do plantão. Então você fala de um pioneirismo e uma constante atualização, justamente até em termos sociais, centrado nas pessoas, nas demandas sociais cada vez atualizadas. Isso. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu percebo assim, que a abordagem tende a funcionar melhor quando as outras coisas não deram certo. Então, por exemplo, para lidar com esse problema, que é um fenômeno do abandono precoce do cliente na psicoterapia, as outras teorias, as outras propostas não fizeram nada. Só acusaram, num certo sentido, o cliente pela sua resistência. Ele não quer sofrer, ele está fugindo e tal. Isso não me parece que é uma boa estratégia. O que fez o pessoal da abordagem? O que a gente pode fazer? Talvez essas pessoas, o que elas queiram é conversar no momento com uma pessoa, isso ser o suficiente para ela. Foi isso que a gente descobriu. Na verdade, tem até pesquisa em relação a isso, desse fenômeno do abandono precoce da psicoterapia, que não é por uma questão de defesa. Em alguns casos, sim, mas que muitas vezes a pessoa não retorna porque ela já se sentiu atendida naquela 1, 2 ou 3 vezes, então ela não retorna. E o que a gente fez a partir disso aqui no Brasil? A gente potencializou esses atendimentos, criando em vários contextos serviços de plantão psicológico, em escola, comunidade, hospital geral, hospital psiquiátrico, em presídio, na defensoria pública, sei lá mais aonde, em projetos sociais, enfim, vários projetos sociais, a gente tem ido lá, a gente vai, como lembra o Milton Nascimento, onde o povo está. Então a gente vai lá e se a gente se oferece, até na rua, eu tenho feito plantão psicológico na rua. Veja, então, esse aqui é uma comprovação na prática do que o Rogers já vinha trazendo, né? Então é sempre a via do empirismo. Eu usei o plantão psicológico num colégio, na área escolar, um colégio com internato, e num posto de saúde, onde também tinha esse viés, né? Que se entendia que a pessoa abandonou. E quando eu peguei o telefone e liguei para aquela lista de pessoas que só vieram uma vez, também tinha o entendimento de que, bom, era um hospital de pequeno porte, assim como a gente faz uma consulta no médico, uma vez no psicólogo estava bom, e a pessoa não tinha entendido que tinha abandonado ou que precisaria continuar. Então, eu acabei deixando, por exemplo, um turno só para aquilo, não precisava agendar, né? Não precisava ter... Bacana. Então, exige que o psicólogo esteja atento a essas demandas na instituição dele, para que a instituição também passe a ser mais humana, também no respeito do momento do indivíduo, né? Claro, isso mesmo. Então, assim, aí mais uma vantagem, então. Então, isso para exemplificar que a abordagem ela não é sinônimo de psicoterapia individual. A psicoterapia individual é uma das possibilidades da abordagem. O plantão é outra possibilidade da abordagem. A orientação vocacional é outra possibilidade da abordagem. O trabalho em pequenos grupos, o trabalho em grandes grupos, o trabalho nas corporações, o trabalho na liderança centrada no grupo. Então, a abordagem, como o próprio Rogers disse, o John Wood retificou isso, né? Ele reiterou isso, perdão. A abordagem é ampla, é como se fosse um guarda-chuva que cabe dentro dela várias possibilidades de você dizer sim à vida, de você afirmar a vida, em diferentes contextos, com diferentes intenções, né? Então, eu vejo muito boas possibilidades que a gente tem hoje em dia de trabalhar com a abordagem pela sua amplitude, né? E agora tem tido um renascimento assim, muito grande na pandemia. Assim, eu participo de várias lives, essas no Zoom, aí anuncia, aí abre para 100 pessoas, fecha as inscrições em 20 minutos.
É impressionante, 20 minutos. Eu participei de várias, a gente estava fazendo, um amigo meu do Maranhão, Edson Bezerra, uma amiga de São Paulo, a Cris Rocha, uma amiga de Campinas, a Veraldo. Nós fizemos 3 sessões, digamos assim, sobre atendimento online. Como que a gente está vendo atendimento online? Nas 3, as inscrições se esgotaram em 20 minutos. Então, existe uma sede de conhecimento. E, assim, nós 3 somos da abordagem, nós não vamos falar sobre outra coisa que não a nossa compreensão do atendimento online à luz da abordagem centrada na pessoa. Então, eu vejo que é um momento muito propício para quem quer se engajar, porque tem muita possibilidade agora, tem uma boa oferta de cursos, de eventos que a pessoa pode se engajar. Eu estava te falando antes, quando a gente conversou hoje, que eu propus um seminário internacional da abordagem com convidados de 7 países. E eu tinha a expectativa de 80 a 100 pessoas. Então, só resumindo, em uma semana, em 7 dias, se inscreveram 300 pessoas. Nós tivemos que abrir, que muitas pessoas não se inscreveram. Pelo amor de Deus, tem uma vaga e tal. Nós abrimos agora para 500, já estamos em 400 e pouco, daqui a pouco vamos fechar de novo, porque o evento é em outubro. Então, isso, assim, me dá muito prazer de saber que eu estou propondo uma coisa que faz sentido para muita gente, no Brasil e fora do Brasil, né? Então, eu gostei muito dessa possibilidade, e a gente está fazendo um evento que é num preço bem razoável, porque a gente vai fazer a doação da parte líquida do lucro líquido para uma instituição de caridade, uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes na defesa dos direitos deles. Então, a gente vai fazer essa doação. Então, isso significa que a abordagem está em expansão e que ela está precisando essa conversa, né, entre os brasileiros e agora entre os brasileiros de outros países. Vem gente da Argentina, do México, da Rússia, da Guiné-Bissau, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Que oportunidade. Oportunidade muito bacana mesmo. Olha só. Então você fala, Márcia, do quanto que esse último benefício que tu fala é ir ao encontro das necessidades, inclusive sociais. É um olhar também que o Rogers nos traz nos seus escritos. Né? Ele escreveu muita coisa que é muito válida até hoje, né? E que você vem comprovando, né, na prática, cada vez que você organiza mais um evento. Isso mesmo. Que, na verdade, quer dizer, a gente tem condições de trabalhar em vários níveis, né? E cada um vai explorando. Eu tenho explorado o plantão, a psicoterapia e a conexão criativa, que é trabalhar com terapia expressiva através do trabalho da Nathalie Rosa. Eu tenho explorado essas 3 dimensões. Outros exploram outras. E tem terreno para todo mundo aí se instalar, entendeu? Cada um vai explorando. Não é só psicoterapia, não é só psicoterapia individual. Enfim, fora isso, tem a possibilidade da gente escrever, da gente publicar e passar adiante esse conhecimento, né? Não ficar só para a gente, né? É uma espécie, então, Márcia, de clínica ampliada, assim, né? Sim, claro. A abordagem centrada na pessoa, o plantão especificamente, ele conversa muito com essa ideia da clínica ampliada. A primeira vez que eu li sobre o SUS, né, sobre o Humaniza SUS, perdão, a cartilha Humaniza SUS, eu falei, poxa, foi feita por um cara da abordagem centrada, porque ele tira o foco da doença e coloca no doente. Ele não fala em pessoa, mas já está ótimo. A cartilha Humaniza SUS diz que a pessoa tem que ser protagonista da sua saúde, da sua doença, cuidar da sua saúde. Gente, isso é abordagem centrada na pessoa na veia, assim, entendeu? Então, conversa muito com a clínica ampliada, é verdade. Então, olha aí, ó, profissionais do SUS, atenção, né? Se liga. E, Márcia, nessa lógica, então, de finalização do nosso tempo, né? Já passou 46 minutos. O que você deixa de mensagem final para esses psicólogos, além de aproveitarem as oportunidades e que a situação favorece, que vai ao encontro das necessidades dos seus usuários, o que tu deixa de mensagem para os psicólogos por ocasião também do seu dia, né? Que em 3 dias é o nosso dia. E em meio aos desafios da pandemia, né? Então, que mensagem tu deixa?
Então, olha só, eu tenho muito orgulho de ser psicóloga e eu acho que é uma profissão maravilhosa que coloca a gente em contato direto com a humanidade do outro, que a gente pode legitimar, o psicólogo em geral. E o psicólogo da abordagem, aí eu vou realmente ser corporativista, é o melhor. Assim, eu acho que a mensagem é assim, que a psicologia é uma ciência em desenvolvimento que tem muito a oferecer à humanidade. Essa questão da inteligência artificial, que vai substituir várias coisas, nós não seremos substituídos. Várias profissões vão ser realmente substituídas, mas o mundo precisa da gente. Então, a gente tem que estar preparada para a gente poder contribuir com as necessidades dos humanos. E eu acho que a psicologia tem muito a oferecer, muito. Precisa ainda desenvolver, precisa parar as arestas, enfim, mas ela tem muito a desenvolver. Então, eu sou uma fã dos psicólogos e parabéns para nós pelo dia 27. Isso aí. E você tem feito a sua parte no sentido de escrever livros, fazer formação, né? Se o pessoal se interessar mais em conhecer isso, que livros que você tem escrito e como o pessoal pode fazer para fazer a tua formação? Então, eu tenho o Instagram Conexão Formativa, tudo junto, que eles podem ir lá e ver todas as gracinhas que a gente faz. Nós ainda não vendemos o livro pela Conexão Formativa, ainda vamos vender. Então, eu tenho o livro Praticando Abordagem Centrada na Pessoa, que foi escrito em 2010, é um livro que as pessoas gostam muito. Eu escrevi um outro livro do plantão, mas não está aqui, porque acabou. Eu tenho esse livro, Os Diálogos Humanistas, Encontros de Três Gerações, que foi publicado em julho do ano passado. É um livro muito interessante, porque eu peguei vários profissionais do Brasil, além de nós, para comentar artigos inusitados no Brasil, que nunca foram publicados. Tem o livro sobre a empatia, que também é o meu xodó, que eu fiz com o outro, eu fiz com o André Neres, do Projeto Conexão, e esse aqui com Wagner Durante, sobre a empatia, a capacidade de dar luz à dignidade humana. E esse segundo livro do Plantão, que eu também fiz com Wagner Durante, Plantão e a Clínica da Urgência Psicológica. Esses 3 livros foram pela editora CRV, que é no Sul também, em Curitiba, e eu também os vendo, então, entrando em contato com a Conexão Informativa, está ótimo. E aqui tem esse último livro, que não é meu, é do Marcos Alberto Pinto, de São Paulo, do Encontro ACP, que eu tenho um capítulo aqui sobre conexão criativa. Ainda tem mais 2 livros, né? Enfim, que eu fui escrevendo, mas são mais antigos, né? Então, acho que eu sou uma incentivadora das pessoas publicarem, para a gente passar adiante o nosso conhecimento, né? Acho que já está chegando aí. Já está fazendo a contagem. E incentivadora de leituras, né? Claro, para aprofundar, se preparar nessa pandemia, né? Claro, claro. Nossa, doutora Márcia, eu agradeço que gratidão. As pessoas que vieram, não sei quantas pessoas vieram, porque eu não consigo controlar isso tudo, mas muito obrigado por estarem aqui, por terem dedicado um tempo, e eu espero que as minhas reflexões tenham feito sentido para vocês. Se não fizeram, joga fora. Maravilha, para mim fez muito. E vou ficar com um gostinho de quero mais, tá, né? Bom. Talvez a gente te chame ainda mais aqui, né? O pessoal pode ir mandando mais contribuições aí no direct também. Okay. E para quem não pôde ver a conversa até o fim, vai ficar gravado. Então tem aí o link também da Márcia, se quiser entrar em contato diretamente, está sempre à disposição. Márcia, de nossa parte, uma gratidão enorme em ter você aqui. Bacana. Uma oportunidade incrível, que bom que você conseguiu liberar um tempinho aí teu para nos contar essa rica experiência, né? E ajudar a disseminar a psicologia humanista no Brasil, que é a nossa maior missão, né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar as minhas reflexões e experiências, os meus acertos e erros. Tá bom? Que honra! Tudo de bom, então. Vamos finalizando aqui, antes que o Instagram nos feche. Qualquer dúvida à disposição. Tá Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Encerrando.